A morte é um problema para quem morre ou para quem fica? Ou a morte é um problema tanto para quem morre e para quem fica? Como podemos refletir sobre isso? Pode ser em um momento em que tudo dá certo e tudo está claro para você. Pode ser quando nada funciona e está tudo confuso para você. É quando algo desperta dentro de você e você percebe que as coisas da vida são a vida das coisas que habitam você e fazem um novo sentido, e você tem um novo olhar para as coisas da vida. E aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos aqui no Coisas da Vida. Hoje temos aí um assunto da máxima importância, como sempre, aqui no nosso Coisas da Vida. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreva agora, toque o sininho para ser notificado sobre os próximos episódios. E se você ainda não me conhece, teremos oportunidade de nos conhecer ao longo dessa conversa aqui hoje e também dos outros materiais que estão aqui no canal. Meu nome é Aloísio Alves e a minha tarefa de vida tem sido no consultório para ajudar as pessoas a lidarem com as dores da alma, também resolverem questões ligadas à profissão, à carreira e, claro, ao empreendedorismo. Então eu fico aqui muito feliz, muito à vontade de receber você aqui no Coisas da Vida. E hoje eu estou propondo para você para nós conversarmos um pouco sobre aí a biotanatologia e a tanatologia. Não sei se você já viu, já ouviu esses termos. Resumidamente, é o seguinte: até alguns anos atrás, e mesmo no presente, ainda se refere muito à tanatologia, principalmente os estudiosos e as pessoas, os profissionais que se dedicam a cuidados paliativos nos hospitais. Esta é uma área que me interessa muito e eu espero nos próximos anos poder me dedicar ainda mais a este segmento tão importante que é o dos cuidados paliativos. Porém, a tanatologia, ela no início, ela se referia muito mais às questões da morte. Porém, nos últimos tempos, foi criada a expressão ou a palavra que é a biotanatologia, que se refere, sim, à morte também, mas se refere a toda a complexidade que envolve o fenômeno da morte, portanto, envolve a própria vida. Por isso, aí esse prefixo bio. Mas sobre isso a gente vai conversar em outro momento, porque aqui no Coisas da Vida, a proposta é nós conversarmos sobre temas que têm a ver com a vida. E penso que você concorda comigo, que a questão da morte ainda e será por muito tempo um tabu e é um tema fundamental para todos nós. Então hoje aqui no Coisas da Vida eu quero propor a você que nós possamos conversar um pouco sobre a vida e sobre a morte. E se você está gostando desse assunto, dá um like, dá um joinha para que nós possamos saber que você gosta aí do Coisas da Vida, que você gosta desses temas e que nós possamos notificar, avisar você dos próximos episódios. Então, estamos aí tratando dessa questão da
tanatologia e da tanatologia, conversando um pouco sobre a vida e sobre a morte. Não é minha pretensão aqui trazer para você respostas prontas, ao contrário, eu vou trazer aqui muitos questionamentos. E qual foi o motivo principal de eu resolver trazer esse assunto aqui sobre a morte? É porque no consultório, ao atender pessoas das mais diversas idades, eu tenho me deparado com gente sofrendo muito por conta de sentimentos de culpa, traumas em relação a perdas de pessoas queridas. Então é muito importante que você preste atenção, porque eu vou levantar aqui várias questões que certamente poderão ajudar a você, combinado? E como esse espaço é um espaço de diálogo, eu já convido você para colocar suas perguntas, seus comentários, suas sugestões aqui nessa área que eu estou apontando para você. É a área de comentários, porque eu aprendo muito com as suas sugestões, com as suas perguntas e, claro, com as suas ideias, com os seus comentários, ok? Mas veja bem, o que nós encontramos atualmente na humanidade, nesse período contemporâneo, século XXI, é um distanciamento muito grande das pessoas com as questões dos ciclos naturais, que envolvem a vida e envolvem a morte. Então é muito interessante. Eu já tive a oportunidade de, no sul da Amazônia, trabalhar um tempo como voluntário com tribo indígena e poder perceber ali a forma como aquele grupo lidava, como que a cultura daquele povo indígena lida, né, e lida ainda, né, com a questão da morte. E muitas vezes eu via imensas diferenças entre a nossa forma, entre aspas, civilizada de lidar com a morte e a forma como aqueles povos ancestrais que vêm aí com sua cultura milenar, a forma como eles lidam com o tema da morte. Então, esse distanciamento que nós, de alguma maneira, as pessoas estão tendo hoje em relação aos ciclos naturais, dificulta muito uma forma de aprender mais sobre a morte, sobre a própria vida. Um outro ponto que eu estou percebendo muito, e aí nos atendimentos eu vejo isso o tempo todo, é uma negação da própria morte. Existe até por um mecanismo de defesa, isso é natural, não é nenhuma crítica, as pessoas têm uma tendência em negar, em não aceitar a morte. Não só a morte das pessoas queridas, não só a morte de si, mas também a morte de outros seres, animais de estimação, plantas, enfim, a morte de maneira geral. Uma outra questão que eu quero levantar com você aqui é a importância de nós termos um cuidado especial com quem está morrendo, porque além de cada um de nós estar debaixo das mesmas condições de todos os seres humanos em termos existenciais, não estou dizendo em termos financeiros, econômicos, sociais, estou dizendo em termos existenciais. Em termos existenciais, todos nós, você e eu, todos os seres humanos de todas as culturas, todas as religiões, todas as formações, estamos todos sujeitos às mesmas condições existenciais. Então, ter um cuidado especial com as pessoas que estão morrendo é algo que não deve ser apenas preocupação dos profissionais da saúde que trabalham com cuidados paliativos nos hospitais, nas clínicas e também nos home care. É importante que você também e eu, nós estejamos ligados com essa questão do cuidado com os nossos queridos que estão morrendo. Veja bem,
É muito importante que, ao pensar sobre a vida e a morte, nós procuremos refletir sobre o que nós somos, o que é o ser humano. Então você, de acordo com a sua maneira de pensar, com a sua religião, com a sua cultura, com os seus valores, com a sua visão de mundo, que você tenha essa busca serena, tranquila, de o que é o ser humano. Isso certamente vai ajudar você a compreender melhor o ciclo da vida e o ciclo da morte. E nem sempre, por falar em morte, nós precisamos adotar assim uma cara muito séria, dramática, embora eu respeite muito a reação de cada pessoa, mas nós precisamos sim exercitar um olhar diferenciado para a vida e para a morte. E aqui uma questão que eu coloquei também aqui é a seguinte: por que nós adoecemos? Essa é uma pergunta que nós precisamos refletir sobre ela. Também, por que nós sofremos? Por que a vida é precária? Por que a condição humana é precária em todos os sentidos, né? Então, o que é a morte, né? Por que nós temos medo da morte? Talvez você esteja pensando: Aloísio, comigo não é assim, eu não tenho medo da morte. Sim, mas boa parte das pessoas afirmam ter, sim, medo da morte. Por que nós temos medo da morte? O que é a morte? Um outro fato também que eu quero trazer aqui para você pensar, refletir, é sobre por que as crianças morrem, não é? Ficamos todos, de maneira geral, muito sensibilizados quando acontece óbito de criança. Por que as crianças morrem? Você já tinha pensado sobre isso, né? Outra coisa, pensar sobre a morte de idosos. Isso também é um fenômeno que traz muitas reflexões, não traz? Imagino que para você também. Pensar também sobre a morte por suicídio. Tudo isso é um conjunto de reflexões para que você possa aqui trazer ou criar um espaço interno para você, vamos dizer assim, você refletir, você pensar, você ruminar um pouco sobre a vida e a morte. Então, você está gostando desse assunto? Então, dá um like, dá um joinha, para nós sabermos que estamos no caminho certo e podermos avisar você dos próximos episódios. Olha, se você está entrando aqui nessa conversa agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo, clica aí para você se inscrever aqui no Coisas da Vida, porque nós vamos trazer aqui muitos assuntos importantes para o crescimento pessoal, crescimento profissional, o desenvolvimento integral do ser humano. Então não economiza o dedo não, coloca teu dedo aí para você se inscrever no canal e tocar o sininho também para ser avisada e avisado dos próximos episódios. E é claro, você deve estar pensando, mas afinal, o que é a morte, como ela acontece? É lógico que o tempo aqui é muito curto e mesmo que o tempo fosse longo, eu não iria me atrever a trazer uma resposta pronta para você. Mas eu quero ler para você um pedaço, uma parte do rico pensamento do filósofo Montaigne. O Montaigne tem muitos ensinamentos e eu já deixei aqui uma das obras dele em que ele vai falar um pouco sobre a morte, uma visão filosófica. Preste atenção nessa leitura e eu vou fazer um esforço para colocar aqui por escrito para você este pensamento, esta reflexão, esta orientação do Montaigne, o filósofo, que faz muito bem para mim e eu desejo que faça bem para você também. Escute só o que diz Montaigne. Se você não souber como morrer,
Não se preocupe, a natureza lhe dirá na hora o que fazer. Completa e adequadamente, ela executará perfeitamente este trabalho para você. Não ocupe sua cabeça com isto. Então aí está o pensamento tão rico do filósofo Montaigne. Tem muito ainda do que ele responde em seus trabalhos, suas publicações, sobre o viver, sobre como viver, e ele trata, evidentemente, sobre a morte, porque você há de concordar que não temos como dialogar sobre a vida ignorando a própria morte, não é verdade? E eu quero terminar aqui repetindo para você uma pergunta que eu fiz no início. E todas essas questões que eu estou fazendo aqui é para aguçar a sua percepção, é para incentivar você a fazer uma reflexão. É muito mais do que eu tentar dar para você uma resposta pronta, certo? A morte é um problema para quem morre ou para quem fica? Ou a morte é um problema tanto para quem morre quanto para quem fica? Pense nisso, comente comigo e eu deixo aqui um grande abraço do Aloysio Alves e até o próximo Coisas da Vida. Até lá!